Bom dia, um maravilhoso dia para você. Vamos começar hoje mais um dia lendo a palavra do Senhor. Hoje é o dia 8 e vamos fazer uma oração antes de começarmos, amém? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença. Te agradeço também, Senhor, pela oportunidade de estar aqui lendo a palavra, Senhor, juntamente com essa pessoa, em qualquer lugar que esteja aqui para ouvir, Senhor, e aprender um pouco mais de Ti. Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, ser a nossa luz, que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais, que possamos aprender, Senhor, cada dia através, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus, amém. E a leitura de hoje, do 8º dia, é Gênesis capítulo 18, do versículo 20 ao capítulo 19, versículo 38. Eu vou ler hoje o Velho Testamento nessa Bíblia aqui e o Novo Testamento eu vou ler em outra versão para ter uma compreensão melhor. Pois eu gosto mais do Novo Testamento nessa versão porque é a parte onde Jesus conta diversas parábolas e essas parábolas são ensinamentos dele para nós, e eu acho que numa versão mais atual é mais legal. Caso vocês gostem mais da outra versão, também posso acabar lendo todos na outra versão, ok? Então vamos começar aqui, Gênesis. Disse mais o Senhor: portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e ainda sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura achar ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se iria o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: não farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais essa vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Só fazer um parênteses, acho isso muito maravilhoso, que Abraão, sem medo e sem vergonha, perguntando ao Senhor sobre a destruição de Sodoma. Da mesma forma, nós podemos falar com ele, mesmo que façamos perguntas repetitivas, o Senhor ainda nos responde com todo o amor. Capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa.
E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles e entraram em sua casa. Fez-lhe banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. E antes que deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. E os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for nos nossos olhos. Somente nada façais com estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar. Quereria ser juiz de tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles varões, porém, estenderam sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas? E todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e atiraram-no, e puseram-no para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá, para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim, não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, e do Senhor desde os céus sobre de Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás
e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho nosso pai e deitemos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vê, aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos a beber vinho também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, e o chamou seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e o chamou seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 38. Nessa lamentável história, 2 mulheres desejaram preservar sua linhagem familiar. Elas não foram impelidas pela luxúria, mas pelo desespero. Temiam jamais se casarem. A tendência de Ló de comprometer-se e de recusar-se a agir atingiu seu limite. Deveria ter encontrado pretendentes ideais para suas filhas muito antes disso. Homens da casa de Abraão não estavam muito longe deles, porém ambas as filhas inclinaram-se para o incesto. Somos mais propensos a pecar quando estamos desesperados, sentindo que devemos ter alguma coisa. Que situação você está procurando mudar? O que falta em você que acha que precisa ser acrescentado à sua vida? Você está disposto a confiar que Deus trabalha para o seu bem? Você acredita que Ele é capaz disso? Você está aberto a ser transformado no processo? Mateus, capítulo 6, versículo 25. As preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, pois quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Capítulo 7. O julgamento ao próximo. Não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. A persistência na oração. Peça e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. A porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Estudo de hoje, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Pronunciar julgamento não é incomum no ensino do Novo Testamento. Jesus advertiu dos falsos profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23. E Paulo ensinou que devemos exercer disciplina na igreja, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 12, e confiar em Deus para ser o juiz final, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 5. A advertência, abre aspas, não julgue o próximo, fecha aspas, dada por Jesus, é contra a atitude de destruir o outro a fim de enobrecer a si mesmo. Cristo diz-nos para examinarmos nossas motivações e condutas, verificando se há hipocrisia. No entanto, ela não é uma afirmação genérica sobre ignorar o comportamento inadequado dos outros, mas sim um chamado para o discernimento e a reflexão. Por isso, devemos aplicar todos os ensinamentos a nós mesmos antes de aplicá-los a qualquer outra pessoa. Ezequiel, capítulo 3, versículo 10 e 11. As características dos outros que nos incomodam são muitas vezes os hábitos que vemos em nossa própria vida. Nossas atitudes pecaminosas podem ser exatamente as mesmas que mais queremos que os outros abandonem. De certa forma, podemos ter tendências a tomar a raiva que sentimos de nós mesmos e direcioná-la para os outros. Se você está disposto a criticar alguém, verifique primeiro suas motivações para tal. Julgue-se antes. É um pecado que você conhece e já lutou contra? Deixe que a experiência e a compreensão guiem-no em direção à compaixão. Então, amorosamente perdoe e ajude aqueles que estão lutando também. Orando os Salmos. Ore por sabedoria em sua mordomia deste mundo, que é do Senhor. Reflita na glória de toda a criação divina, incluindo você. Salmos capítulo 8, versículo 1 ao 9. Deus é glorificado nas suas obras
na sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitas força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória em glória o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e com tudo o que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Provérbios capítulo 2, versículos 6 ao 15. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para os que guardam as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam a vereda da retidão para andarem pelo caminho das trevas, que se alegram de fazer o mal e folga com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. E esse é o 8º dia. Que Deus abençoe você hoje. Reflita nessa palavra e até amanhã.